90ª Instrução do Aprendiz Maçom. Tradição secular da maçonaria. Venerável Mestre diz: a história da maçonaria confunde-se em muitos pontos com a história da humanidade. Logicamente, a primeira não é tão antiga quanto a última, mas nos últimos 2 séculos, tal como nas grandes ordens esotéricas do passado como os templários, muitos maçons ajudaram a escrever boa parte da história da humanidade. Dentre esses integrantes da ordem poder-se-ia citar alguns: Mozart, Liszt, Goethe, Alexander Pope, Leadbeater, Sir Walter Scott, Robert Barnes, Oscar Wilde, Mark Twain, Winston Churchill, Lenin, Charles Pahlavi, Douglas MacArthur, Lindbergh, John Astor, Henry Ford, Roosevelt, George Washington, Benjamin Franklin, Dom Pedro e Rui Barbosa. Primeiro vigilante diz: porém, é extremamente difícil precisar onde e quando nasceu a maçonaria, e assim, alguns julgam ser a instituição herdeira dos templários, cujos componentes se diluíram em várias outras ordens, e que encontraram sua forma moderna como a maçonaria, e tem outros entendem que a instituição descende do Antigo Egito, o que pode ter algum sentido, já que a maçonaria moderna originou-se de agrupamentos de pedreiros que deveriam guardar os segredos das construções, pois é no Egito que se encontra o maior mistério da humanidade em termos de arquitetura, que são as pirâmides. Segundo o autor Leadbeater, em seu livro Pequena História da Maçonaria, informa: as origens reais da maçonaria se perdem nas brumas da antiguidade. Escritores maçônicos do século XVIII especularam sobre a história da maçonaria sem nenhum espírito crítico, pois basearam seus conceitos numa crença literal, isto é, 1. Na história e cronologia do Antigo Testamento, e 2. Nas lendas curiosas da própria ordem, que são oriundas dos tempos operativos das antigas observâncias ou constituições. Segundo o vigilante diz: e com toda sinceridade e seriedade, diz Anderson no seu livro das Constituições que Adão, o primeiro pai, criado à imagem de Deus, grande arquiteto do universo, deve ter tido as ciências liberais, e particularmente a geometria, escritas em seu coração, enquanto outros ainda atribuem a origem da ordem a Abraão, Moisés ou Salomão. No século XIX, o autor Oliver escreveu que a maçonaria, tal como é conhecida na atualidade, seria a única e verdadeira relíquia da religião dos patriarcas, antes do dilúvio, ao passo que os mistérios do Egito e de outros países, assemelhadas àquela, foram apenas corrupções humanas da única e pura tradição. Existem pesquisadores sobre esse assunto, defendendo que os maçons livres surgiram de uma espécie de sindicato de pedreiros, na Inglaterra durante a Idade Média, obreiros que tinham permissão para viajar por todo o país, numa época em que tal fato era considerado autêntico privilégio para poucos, tanto que, contrariamente, os camponeses viviam presos à terra, por conta do sistema feudal reinante naquele período da história da humanidade. Esses pedreiros se reuniam em associações de grandes grupos para trabalharem em projetos importantes, mudando da edificação de algum castelo ou catedral para próxima construção programada. Orador diz: realizavam suas reuniões em uma loja, que se compunha de uma edificação no canteiro de obras, onde comiam e dormiam, e que com o passar do tempo, o termo loja veio a significar um grupo de pedreiros estabelecidos em determinado local, cabendo ainda ser mencionado que os pedreiros nos séculos XIV e XV eram arquitetos e operários braçais, cujo resultado de suas tarefas, aos olhos dos não iniciados, era considerado como o trabalho que lhes parecia sagrado. Desde o Antigo Egito, os edifícios de pedras eram verdadeiros monumentos, erguidos com a finalidade de serem utilizados para as magias dos sacerdotes e celebrações do direito divino dos reis. Como explica o jornalista George Johnson, para os estranhos eram consensualmente considerados especiais os homens munidos com cinzel, malho, compasso, régua, nível, prumo e esquadro, que erguiam os templos do solo. Muitas lendas envolvem a maçonaria, mas muito poucos estudiosos, em verdade, sabem o que essas representam na realidade. Secretário diz: para o especialista Windhurst, seria a maçonaria um sistema sacramental que, como todo sacramento, tem 1. Um aspecto externo visível. 2. Consistente no cerimonial. 3. Doutrinas e símbolos, e 4. O aspecto interno mental e espiritual. 5. Oculto nas cerimônias e símbolos, e acessível só ao maçom que aprendeu a usar a imaginação espiritual, e ao apreciador da realidade pelo símbolo externo. Talvez um dos motivos que chamem a atenção de quem vê a maçonaria de fora, seja o fato de somente homens pertencerem aos seus quadros de obreiros. Porém, atualmente, já existem lojas mistas, e outras exclusivamente femininas, que, entretanto, não são reconhecidas, bem vistas ou quistas pela maçonaria tradicional.
A comunidade maçônica, diz o autor lhe advertirem a vida oculta na maçonaria, difere das demais sociedades, em que os candidatos têm de aceitá-la de olhos vendados, e a seu respeito não recebem muita informação até o ingresso efetivo nas fileiras. Ainda assim, a maioria só obtém, habitualmente, uma ideia genérica do significado das cerimônias, raramente penetra mais além de uma elementar interpretação moral de seus símbolos principais. Guarda, ou cobridor, o diz. A maçonaria a partir da Inglaterra se espalhou pelo mundo, e com o passar do tempo, dividiu-se em associações com diferentes nomes, mas que seguiam os mesmos ideais. No Brasil operam três principais grandes potências maçônicas, a saber, o Grande Oriente do Brasil, SCOB, mais antiga e única com um poder central nacional, que congrega os Grandes Orientes estaduais, os Grandes Orientes independentes, e as Grandes Lojas. O Grande Oriente do Brasil, GOB, célula mater da maçonaria brasileira, também se caracteriza por e através do qual surgiriam as outras duas potências citadas. 2. Sua fundação remonta a mais de 170 anos. 3. Conta atualmente com mais de 2.000 lojas espalhadas pelo país. 4. E está presente em todos os estados e territórios da Federação. 5. Em seus quadros de obreiros passaram maçons ilustres, de reconhecida importância nas mais variadas áreas da atividade humana. Com base nesses aspectos, poder-se-ia concluir que a importância da tradição maçônica é um fato incontestável, e merecedor de grande respeito e admiração. Venerável mestre diz. Finalmente, cabe lembrar que, sobrevivendo aos séculos, a maçonaria vem procurando adaptar-se à modernidade sem jamais abandonar as tradições, e conseguindo seus intentos, certamente continuará marcando presença nos grandes acontecimentos da história, construindo líderes, e edificando uma sociedade melhor e mais humana que a atual. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Deseja aprender algum tema específico? Se sim, vai até o nosso Instagram e nos envie um direct com o tema que você deseja aprender junto com a gente. Busque por Trilha Maçônica no Instagram ou clique no link da descrição. Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado por estar aqui, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilha Maçônica, e entrar no grupo VIP no Telegram para receber materiais gratuitamente toda semana, link na descrição, e ainda compartilhe esse vídeo com um amigo, pois lembre-se que juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou no primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquirir o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.